Boa noite, graça e paz. Que Deus continue te abençoando nessa noite como Ele te abençoou durante todo o dia. Hoje nós vamos falar sobre como viver acima da mediocridade, a determinação, a decisão de jamais desanimar. Mas para isso, eu quero orar com você e por você neste momento. Abaixe sua cabeça. Pai, nós nos colocamos diante do Senhor e pedimos para que o Senhor venha nos abençoar, nos capacitar, tocar os nossos corações para aprender do Senhor. Queremos colocar também os nossos pedidos diante do seu altar, incluindo sempre a vida da nossa Fernanda, que está em Curitiba, no tratamento. Colocamos a sua mãe também diante do seu altar, que o Senhor possa vir com graça, misericórdia e paz que excede todo entendimento sobre o coração dela. Vem sobre o Vandeir, vem sobre a Rafa, que estão aqui, que o Senhor também possa cuidar da vida deles. Também peço pela vida do Breno, e também peço pela vida dos seus avós, que o Senhor possa repousar a sua mão sobre esta questão. Vem sobre os nossos corações, é o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Então vamos lá, Mateus 6, 33, 34. Eu peço para que você abra a sua Bíblia, acesse a sua Bíblia ou apenas me escute. Diz assim: mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Não vos inquieteis, pois pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta cada dia o seu mal. O texto aqui, a afirmação de Jesus ao falar de buscar o reino, implica em uma decisão que requer persistência e determinação. O texto grego em Mateus estabelece essa ideia de uma busca contínua, ou seja, estar continuamente em busca do reino, não desanimar, determinado nisso, persistente nisso. Muitas pessoas acham que o sucesso é algo instantâneo, que depende de talentos, inteligência, educação, novas oportunidades, conhecer pessoas certas, entre outras coisas. Mas nada disso. O grande fator que leva à grandeza é a determinação, a persistência na direção certa de uma longa caminhada, perseguindo um sonho, persistindo no trabalho. Do mesmo modo, não existe um fracasso instantâneo, não. E também não existe o sucesso automático. O sucesso é o resultado de trabalho, de um processo árduo e muitas vezes processo não reconhecido. Prontidão, por muitas vezes, para o autossacrifício. E o fracasso é o ao contrário disso. Mas nesse mundo, essas ideias de trabalho árduo, processo não reconhecido, prontidão para o autossacrifício, não são muito populares. Então, talvez o que a gente tenha que fazer aqui agora é definir alguns termos. Eu queria falar alguma coisa com você sobre visão, determinação e concretização de sonhos. Vamos lá, visão. Visão é enxergar além da maioria. É uma percepção, perceber a presença de Deus em todas as circunstâncias, ver o mundo na percepção de Deus. Na grande maioria das vezes, não vemos as coisas como elas realmente são, mas vemos as coisas como nós somos. Visão é ver a vida pela retina divina, é interpretar a vida com foco em Deus. Quem quiser viver acima da mediocridade tem que ajustar a sua visão. Vamos lembrar, Samuel indo ungir um rei na casa de Jessé o belemita. Lá em 1 Samuel 16, diz o texto que Jessé leva o seu primeiro filho, Eliabe. Samuel se encanta. Deus fala assim: porém disse a Samuel, não atentes para a sua aparência e nem para a grandeza da sua estatura, porque eu tenho rejeitado. Porque o Senhor não vê como vê o homem, pois o homem vê o que está diante dos seus olhos, porém o Senhor olha para o coração. Temos uma grande tendência de enxergar somente o que é externo e quase nunca com o foco de Deus. Isaías 55, 8, 9 diz assim: porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos que a terra, assim são os meus caminhos mais altos que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos que os vossos pensamentos. Vamos lá, determinação. Se a gente já está com a visão estabelecida, o próximo passo é estabelecer uma disciplina, a fim de permanecer coerente a despeito de qualquer tipo de obstáculo. Para sair da mediocridade, nós temos que ter disciplina, a gente tem que ser coerente
com a nossa visão. E nada melhor que determinação para isso, uma determinação obstinada. Nada funciona melhor do que persistência. Vamos lá, vamos lembrar 2 Timóteo 4, 2. O bom conselho é o seguinte: que pregues a palavra, enches a tempo ou fora de tempo, que reguardes e preencha e exortes com toda a longanimidade e doutrina. Esse é o bom conselho. Faça, independente do que aconteça, seja fácil ou seja difícil. Faça, seja persistente. Não importa, com vontade ou sem vontade, verão ou inverno, faça. E vamos lá, concretização dos sonhos. Esse termo não é meros sonhos noturnos ou puramente os nossos desejos. O fato aqui são planos, ideias, objetivos, a agenda proveniente de Deus. Não são sonhos puramente ocupacionais, mas algo que transforme puramente o nosso caráter, que passe a cultivar a justiça e o governo de Deus sobre as nonossas vidas. Então vamos pensar na determinação. E para isso talvez tenhamos dois exemplos muito bons. Lá em Números 14. Caleb e Josué indo na contramão dos pessimistas, que no caso eram a maioria e definitivamente já tinham ganho todo o povo. 10 contra 2 e agora o povo contra 2. Bradam claramente os seus sonhos e suas visões e são determinados em defendê-los. Esses são Caleb e Josué. Como é possível homens inteligentes verem a situação de maneira tão diferente? Os 12 espias não eram qualquer pessoas, eram inteligentes, preparados. A grande diferença nesse caso é determinação, sonho, visão, além da tal inteligência. 10 viram problema, 2 solução. 10 impressionaram com os gigantes, 2 perceberam a grandeza de Deus. 10 viram obstáculos, 2 viram um caminho. 10 viram o que não podia ser realizado, 2 o que podia ser executado pelo próprio Deus. Josué e Caleb tiveram coragem, mesmo a ponto de serem executados, apedrejados. Ficaram determinados em seus sonhos. Chegou então a hora de Deus dar um basta dos medíocres. Números 14. Eles estão com 40 anos, Caleb. Deus fala o seguinte: vocês andarão em círculos durante 40 anos, até os incrédulos e aqueles que me desprezaram morrerem. Vocês vão morrer no deserto. Ficarão de fora e entrarão na possessão da terra, Caleb e Josué, que após 40 anos teriam a posse da terra. E olha que interessante, olha o que é determinação, olha o que é sonho concretizado. Caleb, ao possuir a terra, pede para que se tenha posse do monte onde habitavam os Enaquins, os gigantes. Agora Caleb tem 85 anos e ainda tem visão e se mantém perseverante, determinado no que Deus o fez. Josué passa a liderar o povo e novamente desafia a nação a servir ao Senhor. Lembra? Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Vocês sirvam ao Deus que vocês quiserem. Então vamos lá. Existem coisas dignas de lembrança e a gente tem que ter algumas explicações para as nossas vidas. Então vamos lá. Primeira coisa para se lembrar. A idade pouco tem a ver com as realizações e nada tem a ver com fidelidade. Caleb, com 85 anos, ainda resolve lutar, pelejar, guerrear pela terra. 2. Uma vida piedosa é a base da vida positiva. Josué e Caleb permaneceram com a mesma visão em Deus. Não esmoreceram com 40 anos. 3. Convicções são uma questão de escolha. Nossos exemplos podem mudar a escolha de outras pessoas, como assim Josué e Caleb o fizeram. Vamos para as aplicações para a nossa vida, então? Nunca use a idade como uma desculpa. Ah, sou velho demais, sou novo demais. Nunca busque a indicação da multidão. Ah, se a multidão quiser, eu faço. Porque se a multidão quisesse, nunca teria Nova Jerusalém, nunca teria Jerusalém, nunca teria nada. Eles teriam voltado para o Egito ser escravos. Nunca pense que as suas escolhas obrigam os outros.
Nunca pense isso. Nunca vá embora porque alguém discorda de você. Afinal de contas, é sempre um ponto de vista a qual você pode pensar. Meu irmão, minha irmã, está na hora de sermos determinados. Está na hora de olharmos a diferença nas nossas vidas e correr com determinação para sairmos de uma mediocridade. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus. Pai, eu quero te agradecer porque o Senhor tem cuidado de nós. Então vem sobre nós e nos faz criarmos determinação, termos a escolha de uma convicção. Vem sobre as nossas vidas, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe, meu irmão. Que Deus te abençoe, minha irmã. Não esqueça, amanhã, Clara e Bob, e domingo, o nosso culto. Que Deus te abençoe.